É impressionante como, às vezes, nem sempre, mas às vezes o futebol é simples, né? Você traz um elemento surpresa, você aproveita uma bola parada, você resiste à mínima pressão do adversário. Foi esse o manual seguido pela Chapecoense de Dalpozo, que conquistou os primeiros 3 pontos na competição. Um bom jogo, um placar justo para o que as duas equipes se propuseram a desenvolver, né? Foram ideias bem diferentes, bem claras. Uma Chapecoense que nos primeiros minutos do jogo segurou um pouco mais defensivamente, a partir dos 15 foi se soltando um pouco mais. Um Paysandu que não conseguiu sustentar um pouco a fase defensiva, uma Chapecoense que explorou muito pouco, mas teve um poder de definição muito alto, e num segundo tempo um jogo de ataque contra a defesa, em que o Paysandu não teve a criatividade o suficiente, não conseguiu municiar muito o seu 9. Vou trazer uma avaliação um pouco mais detalhada do jogo, você já tem alguns números na tela. Enquanto isso, fique à vontade para deixar a sua participação nos comentários, fique à vontade também para deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o link para mais conteúdos como esse. Estou sempre falando sobre o futebol brasileiro, divisões de acesso e a primeira divisão também. Bora lá, sim. Confronto da terceira rodada da Série B. Duas equipes que chegaram na estaca zero, duas equipes que chegaram zeradas. Inclusive, eu trouxe um pré-jogo mais cedo falando sobre... Entendo que o Paysandu pode estar um degrau acima, pode estar um tom acima, contando com retornos importantes, como o nome de Rossi, como o nome de Nicolas. O Rossi terminou não desempenhando os 90 minutos, terminou saindo. O Nicolas, mais uma vez, teve uma atuação abaixo, mas hoje não por conta dele, sim porque o que estava ao redor dele não funcionou tão bem assim. Os primeiros 45 minutos foi de um Paysandu, e um ponto importante, né? O fator mudança do Dalpozo. Todo mundo vinha imaginando uma Chapecoense repetindo minimamente o desenho dos últimos jogos, mas não foi bem assim. Chapecoense colocou mais um zagueiro, tirou um atacante e teve uma ideia base de liberar um pouco os laterais, tanto o Clark como o Mailton. Isso foi fundamental para o primeiro gol da Chapecoense, com o Mailton inclusive apoiando pelo lado direito. Os primeiros 15 minutos foi de um Paysandu tendo a bola, mas não conseguindo passar muito a marcação, não conseguindo encontrar muito o Nicolas na área. E um Paysandu que repete muito o que se tem nos últimos jogos, né? Que em alguns momentos dá certo, em outros não. Paysandu meio capenga em relação ao como ataca. Basicamente ataca pelo lado direito, bota a bola no Rossi, bota a bola, no caso, na lateral direita hoje com o Edilson, e vê o que dá. O lado esquerdo que contou com o Marlon não foi acionado no primeiro tempo, em grande parte não foi acionado. E aí depois desses 15 primeiros minutos, Chapecoense foi saindo, consegue um gol com o Mailton, a jogada que começa pelo corredor esquerdo e é definida pelo lateral direito. Depois, a Chapecoense, a partir de uma bola parada, consegue o segundo gol e termina o primeiro tempo com um resultado de 2-0. No segundo tempo, tem algumas mudanças do Paysandu, né? A saída do Rossi, tem a entrada do Eliel também. Inclusive, colocando aqui para vocês, daqui foi a escalação inicial do Paysandu e a escalação inicial da Chapecoense, né? Dois atacantes do lado da Chapecoense, Ítalo e Mário Sérgio. Não teve o nome do Marcinho como era imaginado. Não teve o nome do Dentinho também como era imaginado, né? Ítalo e Mário Sérgio no ataque. Assim, o segundo tempo foi de um ataque contra a defesa. Um Paysandu com a bola, um Paysandu com a posse, uma Chapecoense acuada, fechando o espaço, fechando linha de passe. Tem a saída do Quintana para a entrada do Eliel. Tem o movimento também da entrada do Giovani, que recebeu muitas contestações por parte da torcida. Tem outros movimentos também, vou até abrir aqui o GE. Teve a entrada do Eliel, teve a entrada do Borazzi no lugar do Vargas. O Vargas está fazendo em alguns jogos minutos extra, né? Assim, não consegue desempenhar bem e termina ficando mais. O Borazzi entra no lugar dele, tem a entrada do Dudu no lugar do André Lima, tem a entrada do Benítez no lugar do Rossi, uma das primeiras mudanças. Do lado da Chapecoense, a mudança inicial foi a entrada do Doma no lugar do João, uma mudança de um zagueiro por outro, do Everton no lugar do Mailton, do Mailton, né? Assim, as mudanças da Chapecoense não foram estruturais, né? Manteve o desenho da equipe em campo, numa linha de 5 defensores, 3 homens de meio de campo e a figura do Mário Sérgio lá na frente. Acho que o grande ponto do jogo
Chapecoense ela conseguiu ser eficiente na sua ideia de se proteger e depois atacar e depois sustentar o resultado. No segundo tempo foi só de sustentação, e quão bem a Chapecoense conseguiu sustentar esse resultado. A entrega defensiva de todo mundo, você acompanhava o Mário Sérgio até os últimos minutos em que ele conseguiu atuar, ele conseguindo correr atrás, ele conseguindo fechar a linha de passe, e do lado do Paysandu uma ineficiência incrível para criar situações. Nicolas sofreu demais com os 3 zagueiros adversários. Giovani muito sobrecarregado por dentro, recebeu algumas vaias, mas entendo que ele ficou muito sobrecarregado aqui no meio de campo. Enfim, resultado justo, Paysandu segue sem pontuar na competição. Chapecoense alcança os seus primeiros 3 pontos, mas assim, hoje o futebol premiou o fator simples, o fator de um elemento surpresa, o fator de se proteger bem, o fator de aproveitar uma bola parada, entre outros pontos também que a Chapecoense do Dalpozo conseguiu implementar. Vitória justa. Paysandu preocupa minimamente, o início é terrível, 4 jogos, 4 derrotas. Deixa um pouco da sua avaliação, deixa o like se curtiu o vídeo, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Vou ficando por aqui. Até a próxima.